Olá, eu sou Ivan Júnior e sejam muito bem-vindos nesse meu canal. Hoje, segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Eu sou mestre maçom, engenheiro, pesquisador e escritor. Para aqueles que não me conhecem, esse canal ele tem o objetivo de trazer fatos baseados em dados, tanto presentes quanto passado. Dados esses que nos dão um cenário global, um cenário mundial, um cenário universal também sobre todos os acontecimentos que influenciam as nossas vidas. Esse canal, ele não segue teorias da conspiração, mas nós nos baseamos sim na ciência e na religião, porque nós acreditamos que estas duas grandes áreas são as áreas responsáveis para nos dar respostas sobre tudo o que está acontecendo no mundo e nas nossas vidas. E hoje, nesta segunda-feira, dia 21 de abril, eu acordo com uma notícia que com toda certeza irá paralisar e mexer com todo o mundo. A morte do Papa Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco. Ele faleceu às 7h35 da manhã, horário de Roma, de insuficiência respiratória, segundo o Vaticano. Ora, mas o que uma notícia dessa ela tem a ver com tudo o que está acontecendo hoje no cenário mundial? O que representa para nós, o que representa para a religião, o que representa esotericamente, o que representa a nível de profecias a morte do Papa Francisco. Qual será o futuro, então, da humanidade, do planeta, agora que o Papa Francisco morreu? E por que eu trago essa notícia aqui nesse meu canal? Fiquem comigo aqui até o final, que eu vou trazer para vocês revelações proféticas e que se baseiam numa racionalidade que fazem com que esse tema seja trago aqui. Não é do conhecimento de todos. As religiões, elas são baseadas em profecias, em registros proféticos que têm o objetivo de nos preparar para um evento futuro, de responder algumas questões da vida, significativas da vida, como de onde viemos, quem somos nós. Então, independente da religião, ela tem o intuito de responder essas questões e de nos dar uma visão profética, obviamente, visto que está sendo falada em um passado distante, sobre o que acontecerá no futuro. Então, a Bíblia, todos os livros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estão repletos ali de filosofias a quais nós, seres humanos, muitos de nós, nos baseamos as nossas vidas em relação a essas profecias. Também outros livros como o Alcorão, a Torá, tantos outros livros sagrados de religiões também têm esse mesmo intuito. Além dos livros sagrados, existiram profetas no mundo que se destacaram pelas suas visões de futuro. Dentre eles, obviamente, nós temos que falar sobre Nostradamus, onde muitas coisas não aconteceram, mas ele sim previu acontecimentos futuros que marcaram a história da humanidade, dentre eles a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler, também o governo ditatorial de Muammar Gaddafi, sobre o terrorista Osama Bin Laden. Tudo isso, para quem não sabe, foi falado, foi profetizado por Nostradamus. Existe até mesmo o desenho dos Simpsons, que dizem que ele previu, inclusive, aí o governo de Donald Trump e tantos outros acontecimentos. E dentre tudo isso que sempre marcou, sempre esteve muito presente na vida dos seres humanos, esses
livros sagrados, essas profecias, tanto religiosas quanto profecias desses profetas que estão fora dos livros sagrados. Uma das profecias que marca muito o nosso mundo, principalmente hoje, e que agora, no dia 21 de abril, nessa segunda-feira, ela nos traz um certo olhar um pouco mais criterioso para isso. E eu estou falando da profecia de São Malaquias. Vocês já ouviram falar nesse profeta? Pois é, São Malaquias, ele escreveu 113 frases curtas em sua profecia, e dessas 113 frases curtas escritas em latim, ele previu os 112 papas que iriam vir a partir daquele momento na Igreja Católica, ok? E que o 112º Papa seria o último Papa, tá bom? E o que viria após, que é o 113º, iria estar então dentro do que se chama da Grande Tribulação, dentro então do final do mundo. Ora, e por que nós devemos olhar mais profundamente para essa profecia de São Malaquias? Obviamente, como eu trago aqui no meu canal, por causa dos dados do que nós vamos analisar aqui então. Como que São Malaquias ele fez essa profecia e o que aconteceu desde o momento que ele profetizou esses 113 papas até hoje, culminando na morte do Papa Francisco. Essa suposta profecia de São Malaquias, trago aqui como suposta porque ela é tema de debate, discussão, onde alguns teólogos eles não veem essa profecia de São Malaquias como verdadeira, né? Porém, historiadores sérios e inclusive outros teólogos têm essa profecia como tema, sim, de pesquisa, de estudo. Então, ela foi publicada pela primeira vez em 1595 pelo monge beneditino Arnold Wion. E Arnold Wion, então, atribuiu a São Malaquias, que era arcebispo de Armagh, na Irlanda. Então, hoje, a Igreja Católica ela não tem uma posição oficial sobre a veracidade dessa teologia, até porque muitos teólogos, muitos pesquisadores católicos, eles atribuem essa profecia a uma encenação, né, forjada, de forma que esse resultado para a escolha do próximo Papa lá em 1590, lembrem-se que ela foi divulgada, essa profecia, em 1595, 5 anos depois da escolha do conclave. E, segundo conta a Igreja Católica, naquela época, em 1590, eles forjaram essa situação de forma que o cardeal Giordano Simoncelli fosse o escolhido para ser o próximo Papa. E daí, então, seguindo essa trama, né, 5 anos depois, esse Arnold Wion, ele vem com essa profecia, então, né, ele divulga essa profecia, tá bom? Dizendo, então, que lá em 1590 deveria ter sido realmente esse Papa, o Papa Cardeal Giordano Simoncelli, tá bom? Porém, o que nós vamos analisar aqui? Tudo bem, essa questão passou, se foi uma trama política, se foi uma armação política para a escolha do novo Papa naquela época ou não, nós nunca iremos saber disso.
hoje, mas o que nos importa é o que estava lá naqueles textos, naqueles 113 papas, e o que aconteceu então daquele ano de 1500, né, de 1535 até os dias de hoje, 2025. Quais foram esses papas? Houveram então, nós estamos então realmente no 112º Papa. Quais foram as características colocadas na profecia de que seriam, de como seriam esses papas e de como realmente foram esses papas? É isso que nós vamos, então, continuar analisando aqui, para que nós cheguemos, então, aí num resultado de raciocínio que cada um de vocês vai tirar a sua própria conclusão. Então, vamos analisar profundamente a profecia de São Malaquias, o que começa a ficar interessante, no mínimo intrigante. Nessa profecia, ele tem uma parte que é considerada em latim como moto. Moto, que em latim significa mortos, mas não necessariamente ele retrata ali morte, o termo morte, de morte física desses papas, mas são características curtas de como seria cada um desses papas. Então, olha que interessante, ele vai retratar esses 113 papas, a partir do momento que ele escreve a sua profecia, e ele vai colocar a característica, como seria a característica principal de cada um desses papas. Vamos analisar, obviamente, não todos eles, mas os principais e vermos se bateu realmente com as características ali registradas na parte de modos na profecia de São Malaquias, onde o primeiro papa, lá em 1143, foi o Papa Celestino II. E desse papa, como característica, ele diz que ele era de um castelo de Tibre. Bom, desse Papa eu só coloquei ele porque ele foi o primeiro, tá bom? Trazido lá por São Malaquias. Ele não tem uma referência histórica muito grande para nós referenciarmos essa característica dele como de um castelo de Tibre. Mas vamos analisar os próximos papas. Então, eu vou mencionar aqui os 5 primeiros papas, tá bom? Por quê? Porque esses 5 primeiros papas foram os papas, né, que chegaram até, lembra aquela trama política que eu falei lá, que a Igreja Católica atribui a essa profecia? Então isso se aconteceu lá no 5º Papa. Então eu vou falar até o nome dos 5 primeiros papas, e lembrando que todo o papa, isso é uma tradição, né, dentro da Igreja Católica, ele tem o seu nome pessoal, obviamente, e ele adquire um nome de reinado, tá bom? Então, o primeiro papa, conforme falado, foi Celestino II. Celestino II era o nome de reinado dele. E o seu nome real, o seu nome de nascimento era Guido de Castello, tá bom? O segundo papa foi Lúcio II, tá bom? Que ele governou de 1144 a 1145. Esse era o nome de reinado dele, tá? Então eu vou falar aqui os nomes de reinado. Para alguns que forem mais importantes, eu falo o nome de registro de nascimento. O terceiro papa foi Eugênio III, que governou de 1145 a 1153. O quarto papa foi Anastácio IV, tá bom? E o quinto papa foi Adriano IV, o ano de 1621. Isso porque a partir do ano de 1621, nós já temos alguns registros históricos onde nós podemos comparar, nós podemos fazer análise, nós temos dados para comparar com aquelas características lá registradas nos motos, tá bom? Da profecia de São Malaquias, sobre as características do Papa,
registrado por ele, profetizado por ele, e como esses papas realmente foram. Então, nesse ano de 1621, nós estamos falando do Papa Gregório XIV. E o que diz lá nessa frase curta da profecia de São Malaquias? Ele foi o Papa de número 80, tá bom? E lá no moto diz, no trabalho da paz. Ele fala somente isso, lá no moto dele, no trabalho da paz. Ora, o que aconteceu, né, durante o reinado desse Papa, que foi de 1621 a 1623, tá bom? Durante esse reinado, coincidiu com o rebentar da Guerra dos 30 anos. Tá bom? Olha só, o rebentar da Guerra dos 30 anos. Então, começou essa guerra importantíssima, né? A Guerra dos 30 anos, e ele foi profetizado como no trabalho da paz. Né? Ele seria o responsável por trabalhar a paz durante aquela guerra. Ora, coincidência, isso ou não? Vamos analisar os próximos papas, então. Então, o próximo Papa que eu acho mais importante trazer aqui, lembrando então que eu não vou ficar falando de todos os Papas, se vocês quiserem vocês podem pesquisar isso, tá bom? Tem bastante fontes aí de pesquisas sobre isso para que vocês façam seus próprios estudos, análises, tá bom? Pesquisa, mas eu vou trazer as características mais importantes. Então, eu vou agora para o ano de 1769, onde o Papa que começou a reinar ali foi Clemente XVI, tá bom? Clemente XVI, que reinou de 1769 até 1774. E vamos lá, o que diz no moto, então, da profecia de São Malaquias? Urso rápido. Só fala assim. Se você for pegar a profecia lá, o livro, que esse livro ele existe, tá bom, gente? Até hoje ele tá sobre o poder do Vaticano, tá bom? Esse caderno, tá? Ele existe até hoje. Então, a única coisa que diz lá, que ele seria o Papa de número 95 e em seu moto, urso rápido. Ora, e qual foi uma característica, então, desse Papa que poderíamos aí linkar com esse moto urso rápido? A família desse Papa, que é a família Ganganelli, ela possuía um urso em seu brasão. Era um urso que corria no brasão. Ora, coincidência isso? Não. Vamos continuar analisando então. Vamos pular então do Papa de número 95 para o Papa de número 100. O 100º Papa, então, da profecia de São Malaquias, que eu acho também bastante interessante. Esse Papa, que foi o Gregório XVI, ele reinou de 1831 a 1846. E o que diz no seu moto, no moto da profecia de São Malaquias? Dos banhos da Toscana. Só fala assim, conforme eu disse lá no início do vídeo, são frases curtas que São Malaquias colocou. Então, dos banhos da Toscana. Vamos analisar então, através dos fatos históricos, quais eram as características desse Papa, do Papa Gregório XVI. O Papa Gregório XVI, ele pertencia a uma ordem religiosa. Essa ordem religiosa era pouco conhecida na época, que era chamada de Camaldulos. É o nome dessa ordem religiosa. E essa ordem dos Camaldulos, ela foi fundada em São Romualdo, agora prestem atenção, onde? Em Banhos, na Toscana. Tá bom? Essa ordem foi fundada em São Romualdo, em Banhos, na Toscana. E lá, no moto da profecia de São Malaquias, está lá, dos banhos da Toscana.
Isso parece bem intrigante, não parece? Isso está começando a colocar uma pulga atrás da sua orelha, não está não? Olha que quando nós pesquisamos sobre algumas coisas e fugimos de teorias da conspiração, como que as coisas vão começando a ficar interessantes, não é verdade? Então, vamos lá para o Papa de número 104. O Papa de número 104, que foi o Papa Bento XV, tá bom? Ele governou na Primeira Guerra Mundial e na Revolução Russa. Então, ele reinou, melhor dizendo, né? Eu falei governou, ele reinou de 1914 a 1922. Olha que período turbulento, olha que período de grandes perdas de vida, tanto principalmente na Primeira Guerra Mundial, quanto também na Revolução Russa. Ora, e o que diz no modo da profecia? Fala somente assim: religião despovoada. Religião sem povo, religião despovoada. Nossa, e para um Papa que reinou durante a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa com uma perda significativa de muitas vidas humanas, isso parece um pouquinho interessante, intrigante. Lá no ano de 1500, São Malaquias já prevê e falar sobre a característica do 104º Papa e bater direitinho isso, está começando realmente a ficar bastante interessante, né? Não vamos dar um salto muito grande agora, não. Vamos ao próximo Papa. O próximo Papa, que reinou de 1922 a 1939, Pio XI. Pio XI, o que diz lá no moto de Pio XI? Fé intrépida. Fé intrépida, entende-se, obviamente, por destemida. Homem destemido, fé destemida. Ora, e o que nós temos aí de registro histórico desse Papa durante o seu reinado? Pio XI, ele criticou abertamente o regime fascista de Mussolini na Itália. Mussolini, obviamente, como todos vocês sabem, era um grande ditador, e enfrentar um ditador como Mussolini na época exigia realmente um destemor da pessoa muito grande, não é verdade? Além disso, ele também criticou não vamos falar aqui, né, para não prejudicar o vídeo, na Alemanha de Hitler, tá bom? E depois, logo depois, esse Papa, ele morreu de forma misteriosa. Ora, Pio XI foi ou não foi um Papa intrépido, um Papa destemido, como profetizado por São Malaquias? Esses últimos papas, então, aos quais eu estou me referindo, principalmente do 95º, 100º até os últimos, as características dele, em função dos registros históricos que se tem, são muito mais fortes, tá bom? Do que lá dos primeiros papas, porque não se tinha muitos registros históricos desses papas, tá bom? Então, esses papas, principalmente os do século passado, século XX e também desse século 21, elas são realmente bastante impressionantes. Por isso que nós vamos aqui para o próximo Papa depois de Pio XI, que foi o Papa Pio XII. O Papa Pio XII, que reinou de 1939 a 1958, no moto dele diz assim: pastor angélico. Então, São Malaquias colocou lá, escreveu pastor angélico, e Pio XII, de 1939 a 1958. Sabe qual o registro que se tem desse Papa? Que ele afirmava ter recebido visões celestiais, e que algumas dessas visões, segundo o próprio Papa na época, ainda estariam por vir. Uau! Pastor angélico e ele mesmo afirmando receber visões,
Parece ser bem interessante, né? Depois disso, todos os outros papas tiveram registros históricos que batem fielmente com as características colocadas na profecia, tá bom? Mas nós vamos pular agora para o Papa Beato João Paulo I, de 1978, aí, obviamente, da época de muitos, da nossa geração, né? O Beato João Paulo I. Lá no moto desse Papa diz, do meio da lua. Só fala assim, do meio da lua. Ora, qual foi uma característica que nós então podemos linkar com esse moto? O Papa Beato João Paulo I, ele começou o seu reinado com uma lua em quarto crescente. E durou 33 dias apenas, 33 dias, ou seja, aproximadamente o período de uma lunação. Foi um Papa que reinou apenas no ano de 1978, vejam isso, ele teve 33 dias de reinado, o reinado dele começa numa lua de quarto crescente e o período de reinado dele de 33 dias é o período de uma lunação completa. E aí? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui no comentário, tá bom? Deixa aqui, não deixem de escrever aqui no comentário a opinião que vocês estão tendo sobre isso, tá bom? Bom, aí agora nós vamos falar dos dois últimos papas que precederam ao Papa Francisco, tá bom? Esses dois últimos papas que foram João Paulo II, que reinou de 1978 a 2005, tá bom? Qual foi então o moto de João Paulo II? O que está descrito lá? Lembrando que João Paulo II é o 110º Papa, tá bom? Previsto na profecia de São Malaquias. Então, ele é o Papa de número 110. E em seu moto diz assim, do trabalho ao sol. Do trabalho ao sol. Lembrando que o Papa João Paulo I era do meio da lua. Esse era do trabalho ao sol. E o que nós temos lá de registro histórico, então, para poder alinhar com esse moto de João Paulo II. João Paulo II, ele nasceu e morreu em dias de eclipses solares. Tá bom? Quando ele nasceu num dia de eclipse solar e na sua morte houve um outro eclipse solar, né? O próximo Papa, depois de João Paulo II, alguns de vocês, principalmente católicos, já irão saber quem é, obviamente, foi Bento XVI. Bento XVI, de nome de nascimento de Joseph Ratzinger, né? Ele foi o 111º Papa da profecia de São Malaquias, ou seja, o Papa de número 111, e em sua moto diz Glória da Oliveira. Glória da Oliveira. E o que nós temos de registro histórico, então, para poder fazer uma análise desse dado? Antes do Papa, ou melhor, antes de Joseph Ratzinger ele ser Papa, ele era prefeito. Ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E essa doutrinação para a doutrina da fé, então, na qual ele era prefeito, ele era um líder, o brasão dessa congregação era um ramo de oliveira. Bastante interessante, né? Bem, e agora, finalmente, nós chegamos ao Papa de número 112. Papa de número 112, Papa Francisco. Papa Francisco era o seu nome de reinado, onde o nome de nascimento dele, como obviamente todos vocês, principalmente os católicos, conhecem, é Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio,
o nosso Papa Francisco, ele então reinou de 2013 a 2025. Teve então aí um reinado longo, né? E o que diz lá na sua moto? Inclusive um pouquinho maior, né? Um texto um pouquinho maior em relação aos outros. Diz assim: durante a última perseguição, a Sagrada Igreja Romana, vejam bem, durante a última perseguição, a Sagrada Igreja Romana, vírgula, ele se sentará. Nós vemos hoje em dia, principalmente aí, alguns fatos devido à ciência, outros devido a muitas coisas, né, que envolvem a Igreja Católica. Nós estamos sim presenciando uma perseguição aí, né, onde muitos dizem que lá dentro do Vaticano tem muitos documentos secretos, né, que o Vaticano ele não quer revelar. Tem muitas, então, informações aí, né, que fazem com que a Igreja Católica ela hoje seja assim, né, perseguida, tá bom? Então a gente pode hoje vislumbrar, né, uma certa perseguição aí à Igreja Católica. E como diz no moto, ele se sentará. Ora, o que aconteceu agora nos últimos dias de vida do Papa Francisco? Em todas as aparições dele, em todos os lugares onde ele ia, ele aparecia como sentado, né, em uma cadeira de rodas. Então, Malaquias continua na sua moto da sua última profecia. E passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas, e o tremendo juiz julgará o seu povo e fim. Bom, então vamos lá. Eu acho que é interessante aqui nós destrincharmos um pouquinho desse moto da profecia do Papa de número 113, porque ela se alinha muito bem com os textos apocalípticos e proféticos da Bíblia, tá bom? E aí com os finais dos tempos, segundo a Bíblia. Então, no início lá da moto de São Malaquias, ele diz, né, que Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Ora, o que nós estamos vendo hoje no mundo, todos estão vendo a todo momento, isso está nos afligindo bastante. Né? Um cenário de insegurança total no primeiro mundo, onde as pessoas estão preocupadas com o início de uma terceira guerra mundial. Muitos analistas até dizem que essa terceira guerra mundial ela já existe, né? Até porque outros países, como países pertencentes à OTAN, elas já estão, de fato, brigando, né, com armamentos, com tecnologias, até mesmo com homens lá no leste europeu. Então, nós temos aí essa questão entre Rússia e Ucrânia, né, com a Rússia aí, segundo os europeus, inclusive os europeus já estão, os governos europeus já estão preparando os seus próprios povos, né, em como que eles lidariam com eventos cataclísmicos, né, eventos aí sem energia, 3 dias sem energia, sem alimento, dando inclusive kits de sobrevivência. Isso está acontecendo na França, está acontecendo nos países nórdicos, né? O próprio governo, né, ele está distribuindo esses kits, essas cartilhas de segurança para a sua população. Nós temos a questão lá de Israel também, com os Estados Unidos, né, se metendo lá nessa questão de Israel aí contra o regime ditatorial do Irã. Nós temos também a complexa situação da China e Taiwan, onde China vai ou não invadir Taiwan. E agora, né, para piorar ainda mais a situação, nós temos a questão aí do Donald Trump, né, com a sua política desastrosa que ele está fazendo, né, então aí praticamente destruindo com os Estados Unidos, né,
né, com seus povos, brigando aí com todo mundo, inclusive com parceiros antigos dele, né, como o Canadá e a própria Europa, onde está levando os Estados Unidos aí para uma situação de declínio, né, declínio do dólar, declínio de sua economia, que obviamente por ser hoje a economia mais forte, ele arrasta todos os outros, muitos outros países aí com ele. Então nós vivemos numa situação realmente muito difícil, muito complicada, né? Uma situação que prevê aí uma recessão, que prevê aí um reset econômico, né, mundial, envolvendo todas as nações. Então nós temos a questão dos Estados Unidos, nós temos a questão da guerra, que a qualquer momento pode haver um conflito muito maior lá entre Rússia e os países da OTAN. Então olha aí o momento, 2025, o momento que o mundo chegou. Então na profecia de São Malaquias diz que esse último Papa, o de número 113, ele irá apacentar, né, as suas ovelhas. Então ele está querendo dizer o que ali? O povo, né, o seu povo cristão, o povo católico, enfim. E como que ele diz, como que isso vai acontecer e como isso está relacionado ao livro de Apocalipse e também ao livro de Tessalonicenses na Bíblia, onde no livro de Apocalipse fala sobre antes do fim dos tempos haverá paz e segurança. Então, o fato é que não há um período literal, como alguns chegam a dizer, de segurança, de paz antes do chamado Apocalipse na Bíblia. O que existe, então, é essa falsa sensação de segurança onde as pessoas estariam a falar sobre paz e segurança e, obviamente, existiria ou existirá um líder que irá mediar essa situação e as pessoas, sem terem muita opção, né, obviamente, irão se basear, né, na paz e segurança que este líder está promovendo. E quando isto estivesse começando a ser falado em todo o mundo, paz e segurança, é que a destruição seria repentina. Então, Malaquias continua na sua moto da sua última profecia. E passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas, e o tremendo juiz julgará o seu povo e fim. E sobre essas 7 colinas, eu acho muito interessante, para não dizer intrigante também, porque o que são elas? No livro de Apocalipse, diz que essas 7 colinas são 7 montes onde a besta está assentada. Mas essas 7 colinas também se referem a 7 reis que governariam desde a profecia de Daniel, onde 5 já governaram, sendo este o Império Babilônico, o Império Medo, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. Esses seriam os 5. E um que ainda está por vir, que esse depois que a Roma ela governou o mundo, não houve mais um império, uma nação que fosse a maior nação mundial, mas sim diversas outros conjuntos de nações, culminando então com o Império Britânico, né? E o 7º, que seria o último rei, e a partir desse rei, que seria a cabeça da estátua de Nabucodonosor, previsto lá por Daniel, seria destruído, né? E seria o final do mundo, obviamente. Então, essa última nação a dominar o mundo, nós temos aí os Estados Unidos. E diz que quando essa última nação começasse a governar o mundo, a liderar o mundo, seu período seria muito curto e não tão longo como foi do Império Romano, como foram dos impérios anteriores. E o que nós vemos que sim, os Estados Unidos se tornou a maior potência mundial
da Guerra Fria, a partir da Guerra Fria para cá. Antes da Guerra Fria, não era. Depois que ele venceu a Guerra Fria, sim, que ele se tornou a maior potência, tanto econômica quanto militar. Então, é um período curtíssimo de governo, né, mundial, de maior potência mundial. E o que nós estamos vendo hoje, que os Estados Unidos estão entrando em pleno declínio, né? Nós estamos vendo aí, inclusive, a ascensão do que todos falam de uma nova ordem mundial, e eu acho aí que é unânime entre especialistas, geopolíticos, historiadores, que os Estados Unidos, que se pensava que seria aí a maior nação mundial em todo o século XXI, ele está fadado ao declínio, e em breve, né, nós teremos aí um dos Estados Unidos realmente caído, ainda mais o Donald Trump ficando no poder pelos 4 anos, que obviamente nós sabemos que vai ficar, ninguém vai conseguir tirar o Donald Trump, ele vai derrubar com os Estados Unidos e, portanto, se cumprindo a profecia de Daniel. Então, o que nós vimos aqui nesse vídeo todo, que ficou bastante longo, mas que eu acho que é bastante interessante que seja colocado? Que um conjunto de profecias, tá bom? Tanto a profecia de Daniel, a profecia tão falada aqui de São Malaquias, dos 12 papas e dos 112 papas, desculpe, agora do 113º Papa, né? Então, todas essas profecias em conjunto, elas retratam muito bem o período em que nós estamos. Bom, conforme todos sabem, esse não é um canal eu não gosto de falar de teoria da conspiração, eu falo sobre fatos, eu falo sobre dados. E o que eu quis trazer para vocês todos os dados proféticos que nós temos baseado nos acontecimentos que estão ocorrendo. Agora, cabe a você tirar as suas próprias conclusões. Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, tá bom? Se gostou do vídeo, deixe aqui o seu like para que nós estejamos, então, pesquisando muito mais coisas e, obviamente, vamos aí rezar, né? Vamos aí torcer para que tudo fique bem, né? Para que as pessoas vivam em paz e que essa paz colocada como apenas uma sensação de falsa paz e segurança no livro de Apocalipse seja, ao contrário disso, seja uma verdadeira paz. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o próximo Papa que virá será realmente o Pedro Romano e ele será realmente o último Papa, vindo aí com ele o final do mundo? Tô curioso para saber o que você pensa. Deixa aqui o seu like, tá bom? Nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e vamos juntos pesquisar um pouquinho sobre essa magnífica história da humanidade.